questão da articulação, né, a gente, na coordenação de pesquisa, tem trabalhado nos últimos anos muito na busca de articular as ações do Instituto com a sociedade, né? Então, por exemplo, nós já temos instrumentos de convênio, né, contratos de cooperação técnica com empresas, né? Então, aqui o Ateliê de Software nos ajuda muito lá no espaço, nós chamamos de Espaço Maker, né, que também está sob a coordenação sob o guarda-chuva da coordenação de pesquisa. O Espaço Maker é um laboratório, né, multiusuário, onde é aberto para todos os usuários do campus, para prototipação mesmo de projetos, né, de todas as áreas. Então, temos lá impressoras 3D, temos cortadoras, né, furadeiras, enfim, todo tipo de ferramenta para você poder, questão de solda, né, você pode construir circuitos, protótipos mecânicos, isso tudo foi implementado com a ajuda dessa empresa, Ateliê de Software, e também com recurso da Pró-Reitoria. E hoje, por exemplo, essa empresa nos ajudou a distribuir mais de 2.000 face shields, que vocês já devem ter acompanhado aí. Foi uma ação conjunta nossa, da coordenação, da direção-geral, do Ateliê de Software, em que a gente arrecadou um recurso via vaquinha mesmo, para compra de materiais, e a gente fez com que todas as impressoras 3D, foram aproximadamente 10 impressoras em funcionamento, de todo o Instituto Federal do Sul de Minas, fossem realocadas para Poços só tinha 2 impressoras 3D, né, e depois a gente teve essa ajuda aí de 8 impressoras 3D, para que a gente pudesse imprimir lá o suporte desses face shields, né, que são colocados no rosto, para poder proteger os profissionais da saúde. E essa empresa nos ajudou muito na confecção e na montagem desses mais de 2.000 face shields. Lembrando que o face shield, diferente da máscara, ele tem uma facilidade muito grande de ser reaproveitado. Basta que ele tem uma camada de acetato na frente, que você, com álcool em gel, faz a higienização, pronto, você pode continuar utilizando sem maiores problemas. A Autarquia Municipal de Ensino, né, ela fez uma parceria conosco para a implantação do projeto de Centro de Divulgação e Popularização de Ciência. É um projeto de extensão e de pesquisa também, eu vou falar um pouco mais depois, mas eles fizeram uma aquisição de mais de R$100 mil aproximadamente em experimentos para empréstimo para a sociedade, né, experimentos de ciência, matemática, química, física, ciências biológicas, né, tem o apoio aí de todos os professores, né, dessas áreas. Muitos projetos estão sendo desenvolvidos nesse momento, né, inclusive do próprio professor André aí, no sentido de ampliar as ações desse centro de ciências, né, que a gente possa construir o Museu de Ciências no campus, e também essa experimentoteca, né, que já começou a ser adquirida com a autarquia municipal, que visa, né, então, fazer uma capacitação dos professores da rede pública do município, né, e fazer um empréstimo de experimentos que possam ser realizados dentro da sala de aula, sem necessidade de nenhum tipo de infraestrutura, né. A Solve também é uma outra empresa que tem, em termos de cooperação técnica, né, o gestor da Solve, o Rubens, hoje está coordenando um processo de aceleração com mais de 11 startups hoje do Instituto, não só do nosso campus. O ano passado nós fizemos um evento que chama Startup Experience, né, IF Startup Experience, que foi no sentido de colher ideias e possíveis ideias inovadoras que pudessem se transformar em empresas, né, empresas que pudessem crescer rapidamente, que pudessem resolver problemas, dores da sociedade, de fato. E nós começamos em dezembro com 4 startups, e agora nós já estamos com 11, né? O Rubens está conduzindo, da Solve, esse processo de aceleração. Nós temos um espaço de coworking no IF Sul de Minas, né, que é o Startup Studio, onde essas empresas têm todo o suporte para poder serem aceleradas e desenvolvidas nesse ambiente. E então, essa é uma parceria extremamente importante. Junto com a Unifal, nós temos cooperação técnica na área de pesquisa, né, projetos, né, desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, por exemplo, eu mesmo faço parte hoje do mestrado da física, daqui da Unifal, e também tem a professora Isabel, que tem das ciências biológicas, que faz várias pesquisas em conjunto com o pessoal da Unifal também. A Clean, que é uma outra empresa que fez um protótipo de transporte hospitalar suspenso, né, junto com o professor Rodrigo, e desenvolveu, portanto, um protótipo que é um robô que busca os insumos no hospital,
com o médico pedindo esse insumo apenas por um aplicativo, né? Então, é um sistema de trilho aéreo que busca até o almoxarifado, né? Com o Instituto Federal de São Paulo, a gente tem a pós-graduação em Informática e Educação, né? E o IES Solares, que a gente tem com o Departamento Municipal de Energia, né, o DME, no qual eu vou falar sobre esses projetos daqui a pouco, tá? Bom, então eu queria ressaltar que todos esses termos aqui, a coordenação de pesquisa sempre foi atrás e buscou aproximar a sociedade, né, e ajudou na confecção e na elaboração desses termos, né, não só dos termos como das ações, que é justamente o que eu disse, né, que o André já tinha ressaltado, o papel de nós coordenadores no processo de articulação, aqui no caso da pesquisa, sobretudo com o arranjo produtivo local, né. Então, no campo da pós-graduação, nós ajudamos basicamente na criação, na elaboração, consolidação dos cursos de pós-graduação. Então, hoje nós temos o curso da área de administração de formação de liderança para gestão avançada de mercado, né? É um curso lato sensu. Nós temos o curso de informática e educação, também lato sensu, e o curso de ensino de ciência da natureza e matemática, lato sensu, que é EAD, né? Um curso, inclusive o professor André também está junto conosco aí como docente, né? E o processo de inovação é todo o processo relacionado a desenvolvimento de tecnologia que resolve também algum problema, uma dor local, né, da sociedade, e que pode ser passível de proteção de propriedade intelectual, né? Então a gente dá o suporte nesses tipos de desenvolvimentos tecnológicos em nível de campus, né? Então, se alguém quiser mais alguma informação, e-mail nosso da coordenação e pesquisa.pocos, né? Bom, então, basicamente, a contextualização institucional da coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação, ela se dá nesses 5 elementos aqui, né? Primeiro, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, né? A PPPI, a qual nós temos contato direto também no lançamento de editais em conjunto, editais que são lançados exclusivamente pela PPPI, como os editais de bolsistas do CNPq, das cotas institucionais do CNPq, da FAPEMIG, né, que nós damos suporte aos pesquisadores, mas também o repasse de recursos da reitoria para ações de pesquisas, né, editais como nós tivemos agora exclusivos por mestrado, enfim. Então, a relação é direta com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. O NIT, desculpa, que é o Núcleo Institucional Núcleo de Inovação Tecnológica, né, que ajuda no processo da inovação, e tem como representante local o ELIT, que é o Escritório Local de Inovação e Transferência de Tecnologia, que também dá o suporte nosso para a questão das propriedades intelectuais e a gestão da inovação, né? O NIP, né, a gente já falou um pouco sobre o NIP aqui, é o Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão, é o núcleo através do qual eu, junto com a Cissa, que é a coordenadora de extensão, e a Karen, que é a coordenadora do NIP, né, nós coordenamos um grupo de servidores, né, entre docentes e técnicos, que elaboram os editais e decidem sobre as verbas destinadas à pesquisa e extensão e também sobre as questões relacionadas aos projetos de pesquisa e extensão, né? Além dos cursos FIC também, assim, você vai falar um pouco disso depois. E a coordenadora de assuntos acadêmicos que nos auxilia no processo da gestão da informação aí, dos trâmites documentais dos processos de pesquisa e inovação. Em nível IF Sul de Minas, né, todos os campos, a gente lembra que o IF Sul de Minas está localizado aqui no sul, de Minas, né, claro, e são 8 campos, né, e lembrando que a gente tem essa articulação, né, com todo o Instituto, mas pensando que ele foi criado a partir das ex-escolas agrotécnicas, né, Muzambinho, Inconfidentes e Machado, né, e em função disso também, o ano passado a gente teve várias discussões para o desenvolvimento de políticas de inovação em nível institucional, em nível IF Sul de Minas, né, e a gente identificou que o IF Sul de Minas, de um modo geral, se a gente pode dar um nome para as inovações mais latentes do Instituto como todo, seria na área de tecnologias e agroindústria do café, porque a gente tem muita pesquisa na área do café e muita pesquisa na área de tecnologias, de um modo geral, né? No nosso campo, especificamente, né, em Poços de Caldas, a gente tem cursos
da área de tecnologia como engenharia da computação, né? Mas nós temos também muitos cursos da área de gestão, né? A gente tem gestão comercial, que é tecnólogo, nós temos os cursos de pós-graduação, né? Enfim, da área de administração, de gestão, e nós temos as licenciaturas, né? Então, além das licenciaturas, nós temos duas lato sensu em ensino, o mestrado profissional de educação profissional tecnológica. Então, o que a gente observa é que no campus Poços de Caldas a gente tem basicamente uma vertente muito forte na área de ensino e educação, outra muito forte na área de tecnologia, outra na área de ciências ambientais, né? Gestão ambiental, ciências biológicas, né? E, em função disso, é que eu vou apresentar para vocês alguns projetos que foram desenvolvidos no campus e também algumas organizações em termos de grupos de estudo que foram desenvolvidos, né? Bom, a questão do estudo do café no nível institucional global e sul de Minas, né, se dá também pelo fato do sul de Minas ser responsável por quase um quarto, só o sul de Minas, quase um quarto de toda a produção de café do Brasil. Então, por isso também a gente tem tanta pesquisa institucionalmente. Do ponto de vista institucional, nós também temos uma conquista muito importante, né? O Green Metric, uma instituição que mede as ações de sustentabilidade das instituições de pesquisa no mundo, né? Ela, fazendo uma classificação e levantando vários parâmetros que nos conduzem a medidas de sustentabilidade, né? Nós tivemos o resultado de que o IESU de Minas está entre as 5 instituições públicas de ensino mais sustentáveis do Brasil em 2019. E essas 5 incluem todas as universidades também, tá? Então, na verdade, a gente tem ações extremamente importantes no sentido de se preocupar sempre com a sustentabilidade em todos os projetos que nós desenvolvemos no Instituto. E aí eu queria falar um pouco sobre as nossas competências para desenvolvimento de pesquisa, né? Como eu disse, né, eu quis ressaltar a questão do café porque é uma potencialidade muito grande que existe no nível IF Sul de Minas, todos os campos. Assim, né? A gente tem lá o polo Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, né? A gente tem, então, portanto, um polo dessa empresa, né, no IF Sul de Minas, que ele fomenta esse polo ações de inovação na área do café, principalmente torre, moagem, máquinas e implementos, né? Já teve ações aí de mais de 1 milhão com projetos junto ao Polo Embrapi. Eu vou destacar alguns valores aqui só para vocês poderem ter uma dimensão do tamanho desses projetos que nós conseguimos executar no IESO de Minas, né? Projetos de pesquisa e inovação, né? Em 2017 também, o campus Poços de Caldas, né, ele conseguiu um fomento junto ao DME, né, para a implantação de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, um programa de eficiência energética na área de energias solares, né, e aí deu origem ao que hoje nós temos lá, o IF Solares, que é um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, né, e pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética do campus, né, que atua principalmente no estudo da gestão da energia solar, dos sistemas distribuídos de energia solar, e assim como desenvolvimento de novas tecnologias associadas à captação de energia fotovoltaica, né? Então, a gente percebe que ações nesse sentido, né, fizeram que a gente pudesse implementar usinas fotovoltaicas, não só no nosso campus, mas em outros campos também, e isso fez com que a gente pudesse estudar o comportamento, né, de como a gente consegue captar essa energia e distribuir essa energia de uma maneira mais eficiente, né? Bom, no ano passado, 2019, nós tivemos aí um outro projeto aprovado junto com o DME, um projeto de R$ 2.600.000, em parceria com a PUC também, de Poços de Caldas, né, para o desenvolvimento de um sistema de eficiência inteligente para monitoramento de qualidade de energia gerada e armazenada. Aí, no caso, seria energia gerada, por exemplo, de maneiras renováveis, como fotovoltaica, né? Mas também, sobretudo, estudos de energia elétrica, né? Em veículos elétricos, né? Então, por exemplo, esse estudo ele previu a compra de um carro elétrico, né? Esse carro já foi adquirido, ele está em processo de licenciamento. Então, nós temos um carro hoje elétrico no Instituto como um todo, e esse carro vai servir como um laboratório de pesquisa, né, para ajudar a ANEEL, por exemplo, a implementar normas de cobrança, né, de venda da energia elétrica em postos de combustíveis, né,
uma vez que a tendência que a gente tem daqui para frente é passar da matriz de combustíveis fósseis para a matriz de energias renováveis, né? Então, se você tem um carro elétrico abastecido, por exemplo, num posto onde ele possui uma captação fotovoltaica, por exemplo, você tem um sistema extremamente sustentável de geração e distribuição de energia, né? Então, além disso, né, você tem desenvolvimento de aplicativos para poder ter um monitoramento em tempo real desses sistemas de energia, você vai ter a implementação de um eletroposto na cidade de Poços de Caldas, para a gente fazer estudos nesse sentido, e, portanto, é uma área de tecnologia extremamente importante, associada com pesquisadores do outro projeto da energia solar, né, o IF Solares, e aí mostra essa veia tecnológica do campus, né. Bom, com relação ao desenvolvimento de pesquisa no enfrentamento do Covid-19, a gente já tem coisas extremamente impactantes aí, o pessoal tem trabalhado diuturnamente aí para poder pensar em soluções para esse problema, né. No campus Poços de Caldas, a gente tem, sob a coordenação do professor Sérgio, da Geografia, um projeto Siga Covid, que ele tem desenvolvido, né, mapas de levantamento de dados de infectados, de casos, né, de mortes na região do sul de Minas, cruzando isso. Então, vocês podem observar aqui, por exemplo, que você tem aqui, tá vendo, a bolinha 1 morto, a bolinha maior 2 mortos, 3 mortos, maior 4 mortos, e aí você consegue ver em cada cidade aqui como é que está a situação dos mortos, né, a situação dos casos, né, a quantidade de casos que nós temos por cidade aqui, e ele cruza essas informações com os eixos rodoviários, certo? E isso está fazendo com que o professor Sérgio tenha tirado várias, junto com a sua equipe, né, o professor Flávio Calheiro, Sérgio Pedini, enfim, e outros alunos do curso de Geografia e outros bolsistas também, eles estão conseguindo elaborar estratégias para poder informar o governante sobre ações eficientes de controle e minimização da disseminação da Covid, por exemplo, indicando pontos em que você teria a necessidade de colocar termômetros para fazer uma triagem mais precisa, indo ao encontro dos eixos rodoviários e do fluxo de casos e mortes que você tem na região. Então, ele conseguiu detectar, por exemplo, que você tem um fluxo muito grande através da Fernão Dias, principalmente passando ali por Pouso Alegre, vindo de São Paulo, mas existem, por exemplo, situações em que ele pode indicar pontos específicos na cidade, nas fronteiras da cidade, para você colocar termômetros, e isso é só uma das ações, mas além disso também o mapeamento da situação onde ela está pior, para você poder ter ações públicas mais efetivas no sentido de prevenção e contenção dos infectados, né? Isolamento destes. Então, a ideia adotar metodologias para monitorar, mapear, avaliar, elaborar análise crítica, considerando desigualdades da prevenção, propagação, adoecimento e consequências sociais e econômicas desse sistema. Para vocês terem uma ideia, você vê, esse mapa está bem recente, está nas redes sociais lá do professor e também do IF, ele publicou ele ontem, né, com o número de pessoas infectadas aqui e correlacionando isso com os principais eixos rodoviários do sul de Minas, tá? Bom, e aí uma boa notícia também é que na última sexta-feira, né, o professor Humberto, da Física, eu também, nós acabamos coordenando uma equipe, né, em que a gente escreveu um projeto sobre desenvolvimento de tecnologias para descontaminação de ambientes e equipamentos de proteção individual, né. Então, o objetivo do nosso projeto vai ser construir rodos de descontaminação de superfície. Isso aqui é uma tecnologia já dominada, né? E a gente vai otimizar só o processo do sistema eletrônico aqui de controle da lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada de ultravioleta. E o próprio projeto mecânico também a gente vai aprimorar. Isso aqui é uma parceria que nós vamos desenvolver junto com a USP, tá? Laboratório do professor Beato, lá, um laboratório muito importante no estudo de tecnologia de física aplicada, né?
E também, no campus, a gente já tem hoje desenvolvido um robô autônomo, né? Ele consegue se movimentar seguindo uma trajetória pré-determinada ou analisando os obstáculos ao seu redor, né? E o que nós vamos fazer é desenvolver um robô que utiliza também a tecnologia da luz ultravioleta para poder fazer a desinfecção de maneira autônoma em superfícies hospitalares, por exemplo, tá? Em concomitância com isso, né? Então aqui a gente pretende desenvolver uns 40 rodos desse daqui e uns 10 a 12 robôs desse tipo aqui. Esse aqui é um robô que nós já desenvolvemos no Campus Poços, tá? Aí o que a gente vai fazer é um novo sistema em que a gente vai acoplar aqui também a lâmpada de ultravioleta. Isso aqui é extremamente já consolidado na descontaminação, né, de superfícies em relação a vírus, né, e bactérias, principalmente. E, além disso, também nós vamos construir esse sistema aqui, que a gente chama de autoclave, mas é um sistema que foi patenteado pela USP, que também está em parceria conosco, nós vamos ajudar a aprimorar a tecnologia e construir 2 autoclaves dessa, uma que vai ser colocada em Poços de Caldas e outra em Passos, onde nós vamos utilizar vácuo e ozônio para desinfecções de equipamentos, por exemplo, como a máscara N95, certo? Só que de maneira segura. A gente já fez uma pesquisa, um levantamento em que a utilização, né, de vácuo e ozônio foi extremamente bem sucedida na descontaminação desses equipamentos, né? Eles podem ser, então, utilizados depois de um ciclo de descontaminação com total segurança pela equipe, e isso vai ao encontro da falta desses equipamentos, né, e da necessidade de reutilização que a gente tem nos hospitais. Então, nós vamos desenvolver 2 autoclaves dessa, toda a tecnologia já está muito bem encaminhada, a gente já tem protótipos iniciais desenvolvidos na USP, nós vamos aprimorar essa tecnologia aqui no campus e vamos construir 2 dessas autoclaves para ajudar em hospitais de Poços de Caldas e Passos, né? E aí nós temos pesquisadores nesse projeto aqui de Passos, de Três Corações, né, de Poços de Caldas e também da USP, né? Então, é um projeto de R$259 mil para poder desenvolver isso tudo, é basicamente bolsa e comprar, né, os materiais de consumo para o desenvolvimento e capital para o desenvolvimento desses equipamentos. E aí, esses foram os projetos, né, mais recentes e mais impactantes que eu ressaltei, porque, na verdade, o campus tem mais de 100 projetos em várias áreas, né? Então, como eu citei, já tem a área de administração com excelentes projetos também, a área de ciências biológicas, de geografia, gestão ambiental, né, da engenharia mesmo, como eu disse, de computação, mas esses são os mais recentes e mais impactantes para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo e entregando para a sociedade, né? Não vamos lembrar que aqui a gente faz desenvolvimento de pesquisa, mas é uma pesquisa tecnológica, uma pesquisa com entrega né, o mais breve possível para a sociedade, né, e mostrando para a sociedade a importância da ciência, do desenvolvimento tecnológico, né, do investimento nisso, porque a gente consegue resolver muitos dos problemas, né, com os cérebros que nós temos no país e com a infraestrutura que a gente já tem pronta. Basta a gente ter mais investimento, né? E, além disso, para a gente resumir um pouco sobre os projetos que nós temos no campus, né, a gente tem os grupos de estudo aqui que estão ou já implementados ou em implementação, né, através da análise do NIP, enfim, que no caso aqui seria o CDPC, o Centro de Divulgação e Popularização de Ciência, que é um centro de extensão, mas de pesquisa também, no sentido de metodologias de ensino, né, principalmente na parte de experimentação científica. A gente tem um grupo coordenado aí pela professora Lorena, né, de metodologias ativas, um grupo extremamente importante para o mestrado, né, os professores e alunos do mestrado, né. A gente tem o GPLAN, que é o grupo do professor Sérgio, de Estudos e Planejamento Territorial e Ambiental, que é aquele grupo que desenvolveu o SIGA Covid. Nós temos um grupo de biodiversidade do Planalto de Passos, liderado pela professora Mireille, né, que envolve, por exemplo, a professora Jane, também, que é do mestrado, assim como eu e a Lorena, né, somos do mestrado. E a biodiversidade, ela tem um laboratório de biodiversidade, então a gente tem um laboratório de pesquisa exclusivo para esse fim, para atender esse grupo de pesquisa da professora Mireille, e o grupo de estudos em modelagem, análise e desenvolvimento de sistemas autônomos aplicados, né, que hoje ele ocupa o LATIM, que é o Laboratório de Tecnologia e Inovação do Campus Poços, né, que fica ali na biblioteca também, vocês já devem ter visto, que hoje é liderado pelo professor Douglas, da computação,
do qual eu também faço parte, né, e é o grupo que vai desenvolver esse último projeto, né, que vai ser coordenado pelo professor Humberto, esse projeto da descontaminação, certo? E o ProfEPT? Bom, o ProfEPT, ele é fundamental nesse conceito todo, nesse contexto todo, né? Bom, antes de eu falar um pouco sobre o ProfEPT, parece que a Xênia perguntou aqui sobre como é o envolvimento dos alunos no projeto de pesquisa. Fundamental, Xênia. Quem faz a pesquisa são os alunos, né? Tanto vocês, os alunos de mestrado, como eu vou falar aqui agora, quanto os alunos de iniciação científica, né? Os professores orientam, mas quem bota a mão na massa e coleta os dados, desenvolvem todas essas tecnologias, de fato, são os alunos, né? Então, como vocês podem ver, a gente gasta percentuais consideráveis dos valores de todos esses projetos com bolsas. Então, hoje, eu posso dizer que a maioria dos recursos gastos com bolsas nos últimos anos foram advindos de projetos externos, né? Porque, por exemplo, esses projetos, tanto o projeto do Vias Solares, quanto o projeto dos veículos elétricos, quanto esse projeto que nós vamos desenvolver agora de descontaminação, são dezenas e dezenas de bolsas que a gente paga com recurso extra LOA, extra IF, né? Mas também nós temos o apoio do CNPq, do FAPEMIG. FAPEMIG, infelizmente, nos últimos anos tem praticamente sido inexistente, né? A gente teve cancelamento de editais, suspensão de fomento de bolsas de iniciação científica para alunos, né? Então, a FAPEMIG, que é a nossa agência estadual, ela praticamente não nos ajuda mais, né? E já no caso do CNPq, é uma cota muito menor, né, em relação ao FAPEMIG, enquanto nós tínhamos aí mais de 40 bolsas assim, institucionais para iniciação científica da FAPEMIG, né, que eram concorridas por todos os campi, né, no caso do CNPq é cerca de 10 a 15, depende do ano, que se mantém, né, com muitas incertezas, mas é muito pouco ainda, né. E no caso, o que também nós temos uma ação muito importante no fomento desses bolsistas de iniciação científica, são os editais do NIP, né? Então, os editais do NIP, que nos auxiliam com bolsas tanto para pesquisa quanto extensão, eles também são, assim, o que nós temos mais de certo, assim, para contar anualmente com a manutenção de fomento desses projetos, de pagamento dessas bolsas, né? Enfim. Então, realmente, o que é mais certeiro é o NIP, né? São as bolsas do NIP. Mas nós temos também tido muito recurso externo sendo captado por meio dessa articulação que a gente precisa cada vez mais fazer com a sociedade. Bom, então, com relação ao ProfEPT, eu apresento aqui, basicamente, os 3 trabalhos já foram apresentados, já foram finalizados, né? Foram 2 alunos aí da Lorena, Ana Paula e Luiz Fabrício, né? Educação Política e Legislativa, no ensino médio integrado do IEF Sul de Minas, uma sequência didática para contribuir na formação unilateral, estudando Ana Paula. E o trabalho nos extremos, uma reflexão sobre o trabalho e guerra fria, utilizando técnicas de RPG no ensino médio integrado, a dissertação do Luiz Fabrício, ambos orientados pelo Lorena, né? E a educação financeira como estratégia de formação integral dos estudantes de educação profissional tecnológica, a minha aluna Marina Gonçalves, que apresentou recentemente, né, no início desse mês. Então, como nós teremos aí, né, 24 pesquisas sendo apresentadas ainda da primeira turma, mais as 22 de vocês da segunda turma do ProfEPT. Então, eu queria destacar que cada projeto de pesquisa de vocês é extremamente importante para o desenvolvimento de uma educação profissional tecnológica calcada nas bases conceituais que a gente tem pregado aqui, da formação integral, omnilateral, né, da formação crítica desses estudantes, de, por exemplo, cada estudante que participa de um projeto de pesquisa desse, ter a consciência da importância da sua ação, não só no seu próprio aprendizado, como no impacto disso para a sociedade, né, para dialogar, entregar, retribuir para a sociedade, né, a oportunidade que ele está tendo de formação através desses trabalhos importantíssimos que têm sido desenvolvidos aqui no IF. Né? Bom, o que eu tinha para falar é isso, tá? Se alguém tiver alguma